Com certeza, um dos maiores medos que nós mulheres temos, principalmente depois que temos filhos, é separar. Eu nunca conheci uma mulher com sonho de ser mãe solo, nenhuma mulher quer isso. A gente casa, principalmente depois que tem filho, queremos que esse casamento dure para sempre, queremos criar os nossos filhos com os pais, mas nem sempre isso é possível. Até que chega um momento em nossa vida que ela nos obriga a tomar uma decisão. E se você está passando por isso, precisa tomar uma decisão, já tomou e não sabe como faz, esse vídeo aqui é para você. Olá, meus amorecos, tudo bem com vocês? Tomei um banho pra vir gravar esse vídeo aqui pra vocês, gente. E olha, já quero fazer um alerta, tá bom? Esse vídeo, meninas, não é nenhum incentivo pra você separar, pra você largar seu casamento, pra você desistir do seu casamento. Não, esse vídeo, ele é específico para mulheres que realmente já tomaram a decisão de que não querem mais estar nesse casamento, que já entenderam que não é um casamento que vai mudar, que não é um casamento que vai evoluir um pouco mais, que já fez de tudo, já tentou de tudo para salvar esse casamento e mesmo assim não tem salvação, que já identificou que é um relacionamento abusivo, que a pessoa é um narcisista e essa pessoa quer se livrar dessa situação para poder finalmente ter paz, seguir uma vida digna, tá? Então assim, não quero que ninguém pense que eu tô gravando conteúdo pra destruir família, sabe? Pra botar minhocas na cabeça da mulher, não. Eu gravo conteúdo aqui que vocês geralmente me pedem. E tem muita gente falando assim, que ainda não tem coragem de sair do casamento, porque não tem dinheiro e não sabe o que fazer e nem por onde começar. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, pra dar algumas dicas e conselhos, né? Pra pessoa fazer de uma forma que não vá colocar a vida dela em risco, né? Dependendo aí da situação, se tiver violência doméstica. E a pessoa se preparar para sofrer o mínimo possível, né? Porque separação é sempre muito difícil. E na sequência desse vídeo terá outro no domingo, que é e agora, né? O pós. Consegui sair e agora como é que eu faço para seguir daqui para frente, dessa vez sozinha? Então, se você acha que esse vídeo, o próximo, vai te ajudar, eu te convido a seguir aqui esse canal e deixar qualquer mensagem para mim nos comentários, contando seu testemunho, ou então dizendo se o vídeo ajudou você ou não. É a forma de vocês me ajudarem aqui, né, com a entrega dos vídeos, e também eu fico conhecendo e sabendo que o que eu tô falando aqui, de alguma forma, tá sendo útil para vocês e para ajudar vocês, tá bom? O meu canal, gente, ele não é específico apenas para falar de mãe solo, para falar da minha nova vida casada, não. O meu canal, ele tem um propósito, que é ajudar mulheres a tomar uma direção, já que na época que eu tava vivendo coisas semelhantes, eu não encontrei tanto. Então, os conteúdos daqui são para mostrar, sim, um pouco da minha rotina, um pouco da minha vida, da minha nova fase, mas são, sobretudo, para trazer conteúdos que valem a pena para ajudar você, sabe? Para te direcionar, para te dar uma palavra de conforto, de esperança, tá bom? Então é isso, vou esperar você se inscrever aqui pra gente continuar esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que vai ajudar muita gente. Bom, amores, dito isso que eu já falei, né, porque às vezes a gente precisa explicar o óbvio para as pessoas não começarem, né, a falar coisa que não deve, que não entende. Eu quero que você, mulher, que está passando por essa situação, faça de fato um checklist ou uma autoanálise do seu casamento atual, do momento que você está, das coisas que você já fez para salvar esse casamento, das mudanças que você também se propôs a fazer, porque também, gente, não adianta você colocar a culpa só na outra pessoa, tá? Isso eu tô falando para casos que a pessoa não é narcisista, porque para narcisista você pode fazer o que for, que a pessoa ela não vai mudar, não vai ter jeito, porque é um distúrbio, né? O narcisista, ele se alimenta do sofrimento do outro, da humilhação do outro, tá? Se você entendeu que a pessoa com quem você está, ela tem esse comportamento narcisista, a melhor coisa que você pode fazer é realmente se afastar e não dar a ela aquilo que ela quer, que é o seu sofrimento, tá? Que é você ali sempre presente para que ela te faça cada vez mais vítima. Agora, se você entendeu que não tá casada com narcisista, que são brigas do casamento no normal, cotidiano, nós mulheres, nós temos um problema muito sério, tá? Isso eu falo na grande
grande maioria. Quando a gente está muito tempo em um relacionamento, a gente passa a viver a vida do homem, a gente passa a viver pro homem, a viver pra casa. Parece que a gente já não tem mais vida própria. E isso são uma das coisas que atrapalham muito a longo prazo no casamento, porque a gente para de se arrumar, a gente para de fazer coisas que a gente gosta, a gente para de ter a nossa identidade, sabe? E começa a ser uma sombra do cara. E isso automaticamente faz com que aquele cara perca o interesse na mulher, sabe? Porque é mais do mesmo, sabe? Então, a primeira coisa que você vai fazer é analisar os seus comportamentos, sabe? Como que você também tá tratando o seu marido, sabe? Como que você tá falando com o seu marido? Como que você era no começo? As ações que você tinha que fez com que esse homem se apaixonasse por você e escolhesse casar com você? O que você deixou, né, pra trás? O que você perdeu? Onde você se perdeu, para que você possa ir lá e resgatar essa mulher. Porque às vezes o casamento não é que tá por um fio, às vezes dá para consertar, sabe? E se dá para consertar, conserta. Porque separação é muito difícil, sabe? Eu só falo de separação em casos de narcisista, em casos de violência doméstica, que aí pra mim não tem nada que possa fazer para melhorar um casamento onde a pessoa te bate, não faz sentido. Então, agora se for cotidiano, rotina, ou você baixa a autoestima, ou você engordou demais, ou você emagreceu demais, são coisas que dá para você recuperar, tá? Para que a pessoa volte a te admirar, volte a te achar bonita, dá para recuperar. E se você entender que não quer mais, que não sente mais a mesma coisa e que merece, né, um novo começo, então você vai começar a traçar atitudes e traçar um plano, na verdade, para você colocar em ação, porque querer não vai te fazer chegar em algum lugar. O que vai fazer te chegar em algum lugar é começar a fazer. E tem coisas que você já pode fazer, sim, seja para sua restauração e a restauração do seu casamento, ou seja para você sair e começar o seu novo caminho da maneira que você quer. Renata, eu entendi que eu me perdi, meu marido é uma boa pessoa, mas o nosso casamento tá numa rotina horrorosa, ele não consegue mais me enxergar da mesma forma, tem mais tesão por mim, nem eu por ele, e eu também entendo que eu mudei muito, né? Então você vai começar por você, tá, gente? Lembra que eu sempre falo que o holofote, ele tem que estar em você, a luz, ela tem que estar em você, porque aí você passa a luz pro outro, não adianta a gente só querer mudar o outro e também não causar algumas mudanças em nós mesmos, tá? Então, se a sua autoestima tá baixa, se você acha que você não tá se sentindo mais bonita e atraente pro seu marido, e que o seu marido é um bom homem, então você vai começar a cuidar de você, sabe? Você vai começar a cuidar de você, você vai começar a cuidar da alimentação da sua casa, sim, porque a alimentação está na mão da mulher, porque geralmente é a mulher que cozinha. Então, você mudando ali a sua alimentação para uma coisa mais saudável, consequentemente você vai começar a perder peso, você vai começar a se sentir melhor, e o seu marido também, se não tá lá essas coisas, ele também vai começar a refletir nele, porque ele vai se alimentar junto com você. Então também vai surgir efeito nele, de repente você pode chamar ele para fazer uma academia junto, para fazer uma caminhada junto. Se você tem a tendência de ser uma pessoa muito irritada, falar muito alto, gritar, talvez seja o momento de você começar a mudar isso, sabe? Fazer o contrário, começar a falar um pouco mais gentil com ele, começar a demonstrar um pouco mais de gentileza mesmo, de educação, tentar ser menos reativa, começar toda manhã ler uma palavra, buscar a Deus para transformar o seu interior, sabe? Quando você começar a demonstrar algumas atitudes que o seu marido vai falar, essa pessoa tá diferente, automaticamente isso vai refletir nele, sabe? Quando ele for falar com você de uma maneira mais grossa, por exemplo, você pode não ser reativo e responder de maneira grossa. Você pode falar assim, poxa, por que você tá falando assim comigo? Eu tenho tentado falar tão de boa com você, aquilo quebra a pessoa, sabe? E ele vai começar a entender que você tá se transformando, e aí você vai lembrar de coisas que você fazia, né, no começo do seu relacionamento, por exemplo, pintar sua unha de um jeito, fazer seu cabelo de um jeito, sair, fazer uma aula de dança, e você vai começar a voltar a fazer, tá, gente? Porque isso vai começar a trazer quem é você de volta. Isso pode começar assim a refletir uma melhoria pro seu casamento, tá? De repente você pode pegar aí um final de semana, fazer uma jantinha só pros dois, sabe? Como se você estivesse começando esse relacionamento de novo. E aí você vai ver que vai começar assim a refletir na vida do seu marido. Pode assistir o filme Quarto de Guerra, é um filme muito bom
para quem quer restaurar o casamento, tá? Para quem entende que aí o marido é maravilhoso e é só questão de ajuste, ok? Agora, Renata, não quero mais esse casamento, o cara me agride, o cara grita, é grosso, não é um cara provedor, é um cara que não muda, que é mulherengo, me trai, é um cara narcisista que acaba comigo. Eu quero separar realmente, eu quero, só que eu não sei por onde, o que eu faço, tá? Então aí, meninas, esse aqui é um papo pra gente grande. A primeira coisa que você precisa fazer é calar a sua boca. Pode parecer óbvio, bobagem, mas não. Você vai calar a sua boca, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Se você não der munição para aquela pessoa, ela não vai usar contra você, né? Se for um cara que ele tem a mania de te agredir quando você fala alguma coisa, então você vai parar de falar, tá? Não, vou aguentar calada. Gente, essa questão de agressão, já falei pra vocês que eu realmente acho que não tem muito o que fazer, é você realmente sair fora. Ah, mas eu não tenho como sair fora. Por isso que eu tô falando, você vai ficar calada, você não vai bater de frente, você não vai provocar a ira desse homem, você não vai deixar ele saber que você está se organizando para ir embora, você não vai demonstrar para ele, assim, que você tá sequer cogitando a ideia de sair fora, sabe? De contar para alguma pessoa que essa pessoa ela pode chegar e falar para ele. Você vai ter que ficar muito na pioninha, sabe? Assim, o calada vence, porque isso pode evitar desse cara fazer coisa até pior pra você, né? Quantos relacionamentos a gente não vê que a mulher realmente escancara assim, que vai embora e o cara vai lá e manda a mulher de arrasta pra cima. Então você vai ter que ter muito cuidado, né? Uma vez eu vi uma entrevista de um pai, do menino que matou a namorada, e o pai pedindo perdão para os pais dessa namorada e falando assim para as mulheres. Eu acho que vocês já devem ter visto esse vídeo, porque viralizou no TikTok. Ele falando assim, mulheres, não enfrente um homem, porque tem homem que ele não tem medo, cara, de justiça. Tem homem que ele não tem medo. No momento ali da ira, ele vai fazer. E você não quer pagar para ver, sabe? Não precisa pagar para ver. Não faça isso. Não se coloque em perigo. Não queira afrontar homem, sabe? Assim, se você fizer isso comigo, eu vou fazer com você. Não queira, porque por mais que você seja corajosa, valente, você não vai para a força física de um homem irado, você não vai. E se for um cara que ele não teme lei, um cara que ele não teme sua família, ele vai fazer com você. Então não queira enfrentar homem, sabe? Não é assim que você vai vencer. Você pode estar colocando a sua vida em risco, talvez a vida dos seus filhos. Por favor, não faça isso. Então se cale, tá? Não provoque a ira desse homem. E o que você vai fazer? Você vai começar a procurar meios de juntar dinheiro. Você precisa juntar dinheiro, tá? Arrume um trabalho, faça renda extra, abra um delivery de quentinha. Eu já falei, tem um vídeo aqui sobre como você pode fazer renda extra em casa. Você pode fazer com marmita quentinha para vender no iFood. Você pode fazer bolo, você pode fazer do gourmet, você pode fazer brigadeiro, você pode trabalhar de telemarketing se você mora em São Paulo, grande cidade. Você pode trabalhar de telemarketing home office. Deixei até no vídeo as empresas, né, que contratam em home office que eu conheço de São Paulo. Você pode fazer 1 milhão de coisas para você ter uma renda extra, tá? Dentro da sua casa, se porventura você não pode trabalhar fora, ou esse homem muitas vezes não deixa. Você pode fazer, por exemplo, tô aqui, tô com uns negócios aqui em casa que eu gosto de comer, por exemplo, bolo. Pega a massa pronta, sabe? Vê no YouTube, tem tanta coisa aqui no YouTube que você pode aprender a fazer bolo de pote para vender. Bota uma faixa, sabe? Manda fazer uma faixa grande, coloca na frente da sua casa, cria um perfil, aciona o botãozinho lá de turbinar para a sua cidade, para as pessoas saberem que você vende aquilo. Se você sabe fazer unha, começa a fazer unha da sua família, da sua vizinha. Se você sabe fazer sobrancelha, cabelo, tem progressiva em casa, sabe? Essas fashion gold, essas progressivas que a gente usa no nosso cabelo normal, começa a fazer progressiva no cabelo de outras pessoas por um precinho mais em conta, sabe? Já vai começar a levantar um dinheirinho. A gente tem muita possibilidade, tá? Basta você querer. Se você não tá nessa situação onde o cara não te proíbe trabalhar e que você já tem um trabalho, então, pelo amor de Deus, você vai precisar fazer um plano para juntar, nem que seja 30%, 50% do seu salário, porque você vai precisar de dinheiro. E nesse período que você está juntando dinheiro, você vai ficar quieta.
Você vai ficar quieta, você não vai afrontar, você não vai discutir, você não vai brigar, você não vai tentar mudar o cara, você não vai ficar falando pra ele o que ele tem que fazer, porque todo homem sabe o que ele tem que fazer. Você não vai ficar falando pra papagaio quais são os seus planos, você vai ficar quieta. Você vai juntar o seu dinheiro, você vai começar a ver o lugar que você quer morar, se é perto do seu trabalho, perto da escola dos seus filhos, perto da sua família, onde você pode deixar seus filhos. Você já vai procurar lugares, creches ou até pessoas para cuidar dos seus filhos. Você já vai saber quanto que você vai gastar de aluguel, ou dessa babá, ou da creche, ou se você não vai gastar em creche, o transporte. E você vai começar a anotar quais seriam esses seus gastos, tá? Por exemplo, R$500 de aluguel, você vai gastar todos os meses. A pessoa me cobrou 300 para olhar o meu filho, por exemplo, 300 para olhar o filho. Não, vou colocar ele numa creche, eu vou pagar R$120 de condução, né, para ele vir da creche. Você vai colocar lá o mínimo que você vai entender. Sei lá, vou pagar uns 70 de internet, vou pagar uns 100 e pouco de luz, não vou pagar água. Você precisa colocar tabelado quais serão os seus gastos fixos, para você saber se o seu salário está dando conta, se você vai dar conta e o que você precisa juntar, tá? Quanto mais dinheiro você juntar, melhor. Se tiver a possibilidade de você juntar de acordo com os seus gastos, por exemplo, o meu aluguel vai ser R$500 todo mês. Se você conseguir já começar a viver pensando que você está nessa realidade e juntar esses R$500 enquanto você ainda está nesse casamento, vai ser perfeito. Pode vai por mim, você vai sofrer muito menos, tá, gente? Eu sei que para uns parece impossível, mas para outras não. Sabe por quê? Porque em muitos casos o homem, ele assume muita responsabilidade, né? Todos os dias lá no meu Instagram, mulheres falam que não consegue sair porque o cara sustenta a casa. Então aproveita que o cara tá sustentando a casa e vai juntar o seu dinheiro. Vai fazer alguma coisa, gente, a menos que você tenha problema de saúde, a menos que o cara não deixe você trabalhar, pelo amor de Deus, abandona essas novelas que você fica assistindo, levanta da cama e vai fazer o seu dinheiro e vai guardar o seu dinheiro enquanto esse homem está bancando a casa. Porque no dia que esse cara der a louca nele e ele te largar dentro dessa casa e for embora com outra, você vai se ferrar, tá? Não vai ser novela do SBT que vai te dar, não vai ser sua cama que vai te dar. Começa a despertar, sabe, gente? Desperta, levanta do caixão. Por exemplo, quando eu tava solteira morando com a minha filha, eu pagava o aluguel, era tudo eu. O meu marido, quando veio morar aqui comigo, ele não ganha tanta coisa assim, né, gente? Meu marido é um homem trabalhador, um CLT. Então eu não posso querer que ele assuma toda a responsabilidade da casa, porque o salário dele não vai dar conta. Mas nós decidimos que o aluguel ele vai pagar, a compra ele vai fazer, porque ele tem o vale alimentação da empresa, e eu ajudo com a conta de energia, a gente divide, um botijão de gás, a gente divide. O que isso significa? Que aliviou muito pra mim. Então aqueles R$500 que eu tava pagando do aluguel, eu vou guardar, sabe? Eu vou guardar. Então eu vou aproveitar e eu vou guardar. É porque eu tô pensando em separar? De forma nenhuma, não tô pensando nisso. Mas eu preciso ter uma reserva de emergência pra mim, pra minha filha, ou pra ele. Amanhã ou depois, Deus do livre, ele fica desempregado. Vocês entendem a importância da gente não ficar só gastando com bobeira? A mulher, gente, ela precisa ter sabedoria. E tudo parte da gente. Então, o que eu posso falar, a melhor maneira para você começar a se organizar para sair de onde você tá agora é essa, tá? É aproveitar. Enquanto esse cara tá aí bancando a casa, você começar a juntar, fazer o seu pé de meia, tá? Sem falar pra ninguém. E aí você vai pesquisar os lugares que você pretende ir morar, pretende ir. E, gente, se esse cara é um cara violento, se esse cara te ameaça, se esse cara fala que você não vai sair dali, senão ele te manda de arrasta, cara, se você tem família em outro lugar, vai embora, tá? Vai embora. Porque eu já vi caso de mulheres que não querem ir, acabam saindo, ficando na mesma cidade com esse cara, e o cara vai lá e acaba com a vida dela, sabe? Então, assim, se tem a possibilidade de você falar assim, eu não quero ficar aqui, esse cara me ameaça, cara, você vai ficar, ó, shh. Quando você tiver a quantidade de dinheiro que seja ali suficiente para você sair fora, você vai sair fora, sem dar endereço. Sem dar endereço, você simplesmente vai sumir do mapa. Vai sumir do mapa, tá? Para que esse cara ele não te perturbe e não te encontre nunca mais. Ah, mas eu tenho um filho.
Aí você já pode ir vendo na internet como que você faz em relação à guarda da criança, sabe, gente? É começando a se programar. E calada, brigar não adianta, ficar batendo de frente não adianta, ficar enchendo o cara de conselho não adianta, ninguém escuta conselho, gente. A gente não escuta conselho nem da nossa mãe, quanto mais de esposa ou de marido não escuta. Não adianta você ficar usar filho pra tentar manipular esse homem, não adianta ficar se vitimizando, chorando, esse cara ele não vai mudar, tá? Ele não vai mudar. Você tem que pensar 100% em você. As pessoas só mudam se elas quiserem. Se elas não quiserem, gente, esquece. Acabou. Você vai fazer o que você quiser e a pessoa não vai mudar. Ela vai acabar te largando ali no seu pior momento por outra pessoa. É o que acontece na maioria dos casos, tá? Então eu acho que é isso que eu gostaria de falar pra vocês. São as coisas mais importantes que eu acho que vale a pena pra que você comece a pensar, tá? Nesse meio termo que você tá aí, ó, guardando seu dinheiro, que você tá procurando casa, vendo pra onde você vai também começar, gente, a procurar Deus, a se aproximar de Deus, a orar para Deus pela sua vida, a orar para que Deus te dê uma direção. Ah, eu tô me sentindo muito sem coragem, eu tô me sentindo sem força. Você vai começar a orar para Deus te dar coragem, para Deus te dar força, apresentar a Ele todos os dias os seus planos, o que você tá pensando, sabe, gente? Porque às vezes, quando a gente tá com o nosso espiritual muito fraco, ele reflete muito nas nossas decisões. Mas quando a gente fortalece o nosso espírito, começa a vir a coragem e a solução para o nosso mundo físico, tá? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Essa é a forma que você tem de se preparar para sair desse relacionamento com muita cautela, com muito cuidado. Eu sempre reforço, já falei, vou reforçar de novo. Não bate de frente com o homem violento. Se o homem ele tem coragem de te agredir, ele tem coragem de qualquer coisa. Então não adianta você querer medir força com o homem, tá? Começa a fechar a sua boca, usar a sabedoria, gente. Usa a sabedoria. E se você quer reconstruir o seu casamento, então talvez pequenas mudanças, né, que você pode fazer no seu dia a dia, em você, pode resgatar esse relacionamento e você conseguir aí virar o jogo da sua família e mudar a sua família, tá? Eu espero do fundo do meu coração que as coisas que eu tenha falado aqui pra você tenha te ajudado, tenha te aberto um pouco a mente para que você possa começar a fazer algo de bom para sua vida, porque todo mundo merece ser feliz, nós merecemos ser felizes, tá, gente? Não, a gente não é obrigada porque casou errado ou tá com a pessoa errada ficar aguentando tudo. Não, ninguém é obrigado. A gente merece sim ser feliz, tá? E aí depois que você sair fora e que você estiver no seu lugar, aí tem outros desafios, mas aí você já vai estar com a mente sossegada, gente, porque por experiência própria. Não tem como você recomeçar se você tiver com a cabeça bagunçada, se o ambiente que você tá é um ambiente tóxico, é um ambiente que não te permite, sabe, gente? Eu falo isso porque quando eu fui lá para São Paulo, eu fui no intuito de arrumar um emprego, de alugar uma casa e de morar, fazer minha vida com a minha filha. Esses eram os meus planos, tá? Quando eu entendi que aquilo ali eu não queria mais, que eu já tinha feito tudo que eu poderia fazer para reconstruir aquele casamento falido e eu aceitei que aquilo ali não ia mais dar certo para mim, eu virei a página e aí eu fui realmente tentar refazer a minha vida dessa forma, procurar um emprego. Não era um bom momento, não era favorável por causa da pandemia. Eu estava procurando casa porque eu queria realmente seguir minha vida, eu não queria mais viver aquele inferno que eu estava vivendo. Só que o ambiente me impossibilitou disso, porque todas as vezes que eu acordava bem, que eu ia mandar um currículo, que me chamavam para ir fazer uma entrevista, eu tinha uma pedra no meu sapato que me impedia, que era, né, o pai da minha filha, que ficava falando para a mãe dele que eu abandonava a minha filha com ele para ir bater perna no shopping, e aí a mulher mandava 1 milhão de áudio para mim e para a irmã dele, dizendo que a gente era irresponsável porque deixava a criança com ele em casa para ir pro shopping enquanto ele estava em casa. A menina era tão pequena, a gente, Rebeca, colocava ela no colchão, ela ficava. Toda vez que eu queria sair, sabe, para esquecer aquilo que ele fazia,
e eu queria sair para passar uma tarde com as minhas amigas, ele vazava no mundo e não ficava com a minha filha, só aparecia com 3 dias na frente. Então o ambiente que eu estava e que as coisas que ele fazia me afetavam diretamente e me impediam de realmente ir para frente, gente, de evoluir, porque eu me sentia assim, eu dava um passo para frente, aí daqui a pouco ele fazia uma coisa que eu voltava 3 passos para trás, sabe? Então eu entendi que o ambiente, ele tem muita influência sobre a gente, ele tem muito poder sobre aquilo que a gente quer fazer. Então não tem como você crescer, evoluir, mudar, prosperar se você tá num ambiente doentio, se você tá num ambiente que te suga, se você tá num ambiente que te dá gatilho de ansiedade, de depressão, você não vai para lugar nenhum. E às vezes você pensa assim, poxa, sou casada, eu tenho os meus filhos, mas gente, é muito melhor um pai ausente do que um pai ruim para a criação de um filho. É muito pior, sabe? Porque um filho criado só pela mãe, muito bem cuidado, muito bem amado, com um ambiente de paz, de lazer, essa criança, ela vai crescer um adulto muito mais saudável emocionalmente. Vai refletir muito na vida adulta dele, em trabalho, em relacionamentos, do que ele crescer em um lar onde o pai é um agressor, um pai vive com briga, com confusão dentro de casa, onde não tem paz, onde tem bebida, onde tem droga. Essa criança vai crescer como, sabe? Então, e às vezes, tem pai, gente, que faz o favor, na verdade, sabe? Você, mãe, que escolhe sair fora de um ambiente doentio assim. Tô passando um caminhão aqui. Calma. Como eu tava falando, se você é mãe e entendeu que aquele ambiente ali é doentio, não só para você, mas também para os seus filhos, e você escolheu sair para dar uma tranquilidade para os seus filhos, para você, e mas eu vou criar o meu filho sozinha, eu vou ser mãe solo. Parabéns, sabe? Parabéns, porque é muito melhor ser mãe solo e criar seus filhos em paz do que você viver ao lado de uma pessoa por causa dos filhos e esse cara fazer a sua vida e a vida dos seus filhos um inferno, tá? Eu falo por mim. Houve um momento da vida da minha mãe e do meu pai que meu pai bebia muito e ele fazia da nossa vida um inferno, sabe? O meu pai chegou a deixar a gente dormir na rua por causa de bebida e foi embora pra festa e deixou a gente dormir na rua. Aí minha irmã foi dormir em um lugar, meu irmão foi dormir em outro lugar e eu dormi na calçada na frente da casa com a minha mãe porque eu não tive coragem de deixar a minha mãe sozinha. Eu pedia a Deus pra minha mãe deixar o meu pai. Eu não queria mais olhar pra cara daquele homem, sabe? Eu orava pra que a minha mãe, em algum momento, dissesse, pelo amor de Deus, bota esse homem pra fora, sabe? E aí a gente acaba pegando até raiva do pai também, sabe? E aí pode acontecer coisas piores, sabe? Pode ter atrito entre um filho e um pai e acontecer coisa pior. A custo de quê? Tudo por causa de uma família, de um casamento sabe? A minha mãe deixou o meu pai por 1 ano e foi a melhor coisa, gente, na nossa vida, sabe? Nossa Senhora, a gente tinha tanta tranquilidade dentro de casa. Nossa, a gente agradecia todos os dias por o meu pai não estar dentro de casa. E ele era o meu pai. Até, né, que ele parou de beber de vez. Esse 1 ano foi uma lição pra ele. Parou de beber de vez e já tem aí mais de 20 anos que ele nunca mais tocou numa bebida, se transformou e hoje ele vive sossegado com a minha mãe e a gente consegue ter uma relação boa com ele. Mas é isso que eu tô querendo falar pra vocês. Vale a pena você submeter o seu filho a viver em um inferno, sabe? Num umbral, por causa de um relacionamento, de um casamento, ou por medo de sair, ou porque não tem coragem de trabalhar, sabe? Porque tem muita mulher, gente, não tô dizendo que é o caso de vocês aqui, mas tem muita mulher que às vezes é preguiçosa pra trabalhar. É sério, não quer trabalhar, não tem coragem de trabalhar e acaba se sujeitando a viver um casamento ali porque não tem coragem de trabalhar, cara. Já vi, tá? Já vi casos. Então, assim, vale a pena, sabe? Você deixar de viver coisas boas na sua vida, por exemplo. Eu sei que, assim, eu também passei muito por isso. Eu tive dependência emocional. E eu não queria perder minha família. Eu queria a todo custo, sabe? Ter a minha família. Tanto que, muitas vezes, o meu ex usou isso pra tentar me atingir. Porque narcisista, ele faz isso, sabe? Ele pega aquilo que você fala pra ele, aquilo que ele entende que vai te machucar, e ele usa contra você. Vou falar pra você, se você tem essa pessoa que tem esse poder sobre você, você precisa tirar esse poder da mão dela. E como você tira? Não dando a ela aquilo que ele quer, sabe? Não contando pra ele o seu ponto fraco, aonde ele te machuca. Você fala isso me machuca. Não fala, sabe? Você já viram a personagem lá da Paula Bracho e da Teresa?
Mesmo que você entre dentro do banheiro e chore com a toalha na boca, chore, mas não deixe ele ver. Porque a partir do momento que o narcisista vê aonde ele te fere, esquece. Ele vai sempre ali, porque ele sabe que aquilo ali vai te enfraquecer. Ele sabe que aquilo ali vai te derrubar. Então não demonstra a sua fraqueza pra ninguém. Pra ninguém. Tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Domingo sai o próximo vídeo e força, muita oração, porque vocês conseguem sim, eu consegui, então vocês conseguem também. Beijinho no coração de vocês.